Olá pessoal, de volta, eu, professor Wilson Cândido, e mais um vídeo da série Mais Estímulos, Mais Possibilidades. Hoje vamos falar sobre exclusão, integração e inclusão. Que paradigma estamos vivendo? Qual o modelo paradigmático desses três que a gente hoje vivencia nos espaços socioeducacionais? É importante a gente começar a fazer um resgate histórico desses três termos, exclusão, integração e inclusão, para a gente começar a entender alguns comportamentos dos outros e nossos também, acerca de como estamos lidando com o processo de inclusão da pessoa com deficiência. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre exclusão. Exclusão já teve diversas formas de caracterização quando na Idade Média, quando lá na Grécia Antiga, se exterminava, se matava a pessoa logo após o nascimento, se ela tivesse algum sinal perceptível de anomalia, anormalidade, porque naquela época, naquela cultura, naquele período, não cabia no contexto familiar e social um ser considerado para a época imperfeito, porque se necessitava naquela época de mão de obra. A família, a cada membro que nascia, surgia como possibilidade de uma mão de obra a mais para a família. Então a exclusão das pessoas com deficiência começa lá pelo extermínio. Então se matava quando não se entendia aquela pessoa como sendo um ser que merecesse estar naquele contexto participando em condições de igualdade. Esse extermínio pela morte se deu de diversas formas. Quando não se matava, se abandonava em matas, próximos de locais onde havia animais selvagens, até que se entendeu, tanto pela igreja quanto pelo rei, naquela época, que esse ser que nascia com essas anomalias ou algumas anormalidades visivelmente observadas logo ao nascimento, ele tinha alma. Era um ser que tinha alma, portanto, era um ser como qualquer outro ser. E aí se entendeu que agora o rei ou a igreja iriam cuidar desse ser com alma. Então passaram a confinar dentro de espaços segregados essa pessoa, especialmente aquelas que a família tinha dotes que poderiam ser destinados à coroa ou à igreja, justificando-se aí como possibilidades de custeio para aquele ser que estava segregado do contexto social. Então continuava excluído, mas agora segregado em um ambiente afastado do convívio social. Foi quando surgiram as instituições que começaram a criar nesse advento da exclusão uma abordagem de cuidados, apenas de higienicista, de alimentar, cuidar e proteger. Mais tarde surge aí o ensino domiciliar, já que as pessoas com deficiência não se enquadravam sob a ótica da época em espaços escolares, e surgem também as escolas especiais, que são as instituições específicas para cada condição de deficiência. Então a exclusão ela começa a perder força quando surge um outro movimento, um outro paradigma chamado integração. Integração a partir da normalização. Entendia-se que agora eu posso tirar o sujeito da instituição, que está segregado, vou estimular, para que ele fique mais próximo do normal. Mas aos poucos isso perdeu força. Isso perdeu força porque os serviços que se oferecia para essa normalização, eles não iriam trazer essa normalidade, porque não existe a possibilidade de uma pessoa com uma deficiência X ficar próximo de alguém que não tenha a mesma condição de deficiência. Até uma comparação aí de ordem pouco igual. Então a integração começa a perder força quando se entende que não é possível normalizar ninguém, até porque nós não temos um conceito de normalidade. É quando surge o movimento de inclusão. Mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas deficiências, você também tem potencialidades. E agora vamos oferecer suportes, políticas públicas que legitimem direitos. Vamos criar a possibilidade de inserção na escola comum, é quando a LDB traz a educação especial retratada no artigo 58,
como modalidade que perpassa todos os níveis do infantil até o superior. Vamos criar ferramentas de educação especial, as salas de recurso multifuncional, os atendimentos educacionais especializados, os centros de atendimento educacional especializado, as instituições clínicas de apoio a esse indivíduo que tem dificuldades, para que todas as aquisições possíveis sejam estimuladas e ele possa vir a fazer parte desse contexto que a gente chama de contexto social inclusivo. Então a gente tem a exclusão, que perde força quando surge a integração, e agora a gente vive um novo modelo paradigmático que chamamos de inclusão, que ora se integra achando que inclui, ora se exclui achando que não é ainda o movimento adequado para incluir. Então ainda há uma confusão nesses três paradigmas, e eu digo que a gente está ainda transitando entre os três, tentando fazer o melhor que pode, mas transitando entre os três. Então, se eu fosse classificar enquanto conceituação cada um dos três modelos, eu diria: a exclusão, ela ocorre quando estudantes são direto ou indiretamente privados de acessar qualquer forma de escolarização. Estou falando do contexto escolar. Segregação ocorre quando a escolarização de estudantes com deficiência é oferecida em ambientes separados do convívio com outros alunos, né, como as escolas especiais, que são isolados de outras pessoas que podem possibilitar diversas trocas positivas. E a integração é o processo de inserir estudantes com deficiência no sistema regular de ensino, com atendimento em salas exclusivas, né? Mas aí as exclusivas são chamadas de salas especiais, e isso a gente não quer mais também. E o que a gente defende na atualidade é inclusão, que envolve um processo de reforma sistêmica, incorporando aprimoramentos e modificações no currículo escolar, né, em conteúdo, em métodos de ensino, em abordagens, em estrutura, em estratégias, né, para que as barreiras possam ser superadas, sempre com a visão de oferecer a todos os estudantes uma experiência e um ambiente de aprendizado, independente de como esse estudante se apresenta. E esse ambiente de aprendizado seja, de fato, igualitário e com possibilidades de participação, que corresponde aí às nossas demandas e preferências particularizadas. Inserir nesse contexto da inclusão estudantes com deficiência em salas de aula tradicionais, convencionais ou regulares, seja o nome que a gente dê, sem esses aprimoramentos e modificações, não constitui inclusão. Então, a inclusão é um paradigma que nós estamos tentando ainda estabelecer na prática. Temos diversas barreiras de ordem física, que dificultam o acesso de quem tem prejuízo de mobilidade, deficiência física, visual, barreiras de ordem atitudinal, que são as mais difíceis de serem superadas, e aí entra professores resistentes, famílias preconceituosas e resistentes em aceitar o convívio de seus filhos com outros com dificuldades ou deficiência, e é um movimento que cabe a cada um de nós construir todos os dias. Inclusão é um direito de todos. A acessibilidade é um direito de todos. Mas é obrigação, é competência particular de cada um de nós. Que cada um de nós possamos, de fato, colaborar. Faça a sua parte. Que a exclusão não mais exista. Negar o direito de quem tem direito é excluir. Abrir portas, possibilitar acesso, é garantir que todos, mesmo em suas particularidades distintas, tenham a chance de se desenvolver. Que a gente possa criar esses canais de abertura. Um paradigma só se instala quando surge outro. A gente está tentando instalar o paradigma da inclusão. Que a gente, de fato, favoreça possibilidades a esse universo de diversidade. Hoje a gente tem mais diferenças do que igualdade. E são as diferenças que nos qualificam. Eu sou o professor Wilson. Esse é mais um vídeo da série Mais Estímulos, Mais Possibilidades. Abraços e até breve.